Olá, qual a sua ideia sobre justiça? O que é ser justo aos seus olhos? Quando você se conceitua justo ou considera alguém injusto, qual a ideia de justiça ou de injustiça que você tem no seu coração? É interessante nós olharmos para o momento que estamos vivendo, um momento histórico, que eu diria histórico porque demarca um momento que eu não vejo, pelo menos lendo as histórias, eu não vejo se repetindo em outro momento, na dimensão que temos visto, que é a forma exagerada da prática da injustiça, da corrupção, da desonestidade. Obviamente, quando falamos da condição minha e sua de pecadores, vamos nos remeter ao Éden e desde o pecado adâmico, o que nós temos é isso, um homem que começou a praticar injustiça. Mas quando eu falo desse momento histórico, estou dizendo que esse momento ele é diferente dos outros momentos na sua proporção, na sua dimensão, na sua intensidade da prática da injustiça. Perdeu-se o limiar do bom senso, perdeu-se a ideia equilibrada da vida. Estamos indo de um ponto ao outro, às vezes a 7 ou 70, tudo ou nada. Olhando para a palavra de Deus, vamos encontrar que há um grande benefício quando nós escolhemos viver uma vida justa. Mas eu queria então, primeiramente, definir o que é ser justo. Justiça, para muitas pessoas, é o entendimento de um ato quase que de vingança, por mais que não nomeado como vingança, no sentimento, nas emoções, isso aparece como vingança. Alguém te faz o mal, alguém te traz algum prejuízo, alguém te provoca alguma dor, e você diz, eu quero justiça. E quando você fala, eu quero justiça, está dizendo o quê? Eu quero vingança, eu quero retribuir, eu quero que essa pessoa pague por aquilo que ela está fazendo. Bom, tem a sua interpretação, né? Claro que existem várias formas de entender justiça, mas à luz da palavra de Deus, ser justo é estar ajustado à vontade de Deus. Isso é ser justo. É você estar dentro do padrão de Deus para a sua vida. E que padrão de Deus é esse para a minha vida e para a sua vida? A Bíblia diz que o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a palavra diz também que Jesus Cristo ele tem o padrão perfeito. Ele tem o padrão que eu e você devemos nos espelhar, imitar e prosseguir repetindo isso ao longo da vida. Ele é o nosso tipo, ele é o nosso padrão. A partir dele, devamos reproduzir comportamentos, respostas emocionais, leitura das coisas, entendimento sobre nossos limites e tudo mais. Cristo é o nosso parâmetro. Então, quando você disser para alguém, olha, você é justo, biblicamente está dizendo, você está encaixado, você está ajustado à vontade de Deus. E a vontade de Deus ela está estampada na Bíblia Sagrada, sobretudo na vida e ministério de Jesus Cristo. O salmista Davi, quando ele fala da justiça, ele também fala dos benefícios da justiça. E eu queria então compartilhar isso com você. Tem muito o que dizer sobre justiça, mas eu quero falar sobre os grandes benefícios de andar numa vida justa, íntegra, correta. Lembra dos seus avós? Certamente tem pessoas que não compartilham dessa ideia, mas eu olho para o passado e estou falando de 40, 50 anos atrás, historicamente falando, o padrão moral era outro, o padrão ético era outro, haviam erros, se cometia uma série de falhas, mas a proporção que estamos vendo hoje é assombrosa. E nós precisamos então voltar ao princípio divino de uma vida justa. E os benefícios são os mais diversos. Diz assim lá na palavra de Deus, Salmos 34, versos 14 e 15, depois os versos 17 e 19, diz assim: Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que coisa tremenda. Percebe que a palavra justiça, justo, aparece o tempo todo aqui, mas junto com isso, com o desafio de ser justo, de ser íntegro, de ser correto, de ser honesto, de estar no padrão de Deus,
estamos falando aqui de muitos benefícios. Ele começa dizendo aqui para mim, para você, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele está dizendo que a atenção de Deus, o foco de Deus tem como primazia o justo. Aquele que está andando na justiça, aquele que está andando de forma correta, íntegra, atrai a atenção de Deus. Percebe? Isso não é um detalhe, é algo tremendo, profundo, relevante. Quando Deus observa a mim e a você, o que atrai a atenção de Deus não é o acaso, não é o aleatório, é a justiça, é a vida vivida na sua justiça. O justo atrai o olhar de Deus. Não é a miséria, não é a desgraça, não é o erro, não é o pecado, por mais que Deus veja tudo. O que mexe com Deus e o que vai mobilizar Deus, o que vai atrair os olhos de Deus, é a vida do justo. Ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E esse olhar de Deus para com os justos é o olhar benevolente de um Deus que, quando vê justiça, derrama graça, misericórdia, respostas. É o que logo temos a seguir. E diz, e os seus ouvidos estão atentos ao clamor do justo. As orações que fazemos, elas precisam ser validadas por uma vida justa. Não adianta buscarmos a Deus, falarmos com Deus, mas nossa vida é baseada na corrupção, na injustiça, no pecado desenfreado, na falta de bom senso na tomada de decisões, uma vida desregrada. Podemos e até devemos orar, mas isso terá pouca validade ou nenhuma validade, porque o que faz com que Deus nos observe e esteja atento ao nosso clamor é quando aquele que clama está vivendo na integridade de uma vida justa. O texto prossegue e diz, os justos clamam e o Senhor os ouve, reforçando o que eu acabei de dizer, e os livra de todas as suas angústias. Não somente a atenção de Deus está sobre o justo, não somente ele está pronto a ouvir a oração do justo, mas ele também está pronto a livrar o justo de todas as suas angústias. Isso fala muita coisa. Isso diz, sobre algo muito relevante. Muitos de nós temos enfrentado lutas as mais diversas e às vezes oramos, buscamos, às vezes em campanha, em buscas incessantes e parece que a resposta não vem. Tem N razões por trás disto, mas uma delas talvez seja que está faltando justiça no coração daquele que está clamando, daquele que está orando. E essa justiça, ela precisa ser extremamente orientada à luz do ponto de vista de Deus, porque o nosso senso de justiça, ele é desequilibrado. Olhando para Jesus, eu saberei como ser justo na terra. Depois ele prossegue e diz, muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo aqui que mesmo andando em justiça, teremos aflições. Não é uma vacina de imunidade aos problemas que a gente recebe por andar de uma vida justa, andar com Deus em integridade. Mas ainda que eu passe por muitas aflições, olha o que a Bíblia diz, o Senhor o livra de todas. O Senhor o liberta de todas. Todas as aflições que eu e você enfrentarmos, se estivermos vivendo uma vida justa, Deus entrará com a provisão da resposta do céu e Ele trará sobre nós o livramento que eu e você carecemos e as aflições, por mais que sejam muitas, elas irão ter que recuar pela benevolência, pela vontade de um Deus que age na justiça. O primeiro verso que eu citei, que é o verso 14, diz assim, aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Temos aqui um critério bíblico para a ideia de justiça. O justo é aquele que se aparta do mal. As pessoas estão buscando o mal para si e o mal para o outro. As pessoas, no geral, elas estão vivendo um tempo tão complicado em que a violência tendo aumentado, a sensação de insegurança, as dificuldades financeiras, as crises de relacionamento, os problemas na criação de filho, os colapsos no mundo global, seja no campo político, econômico, social, tem produzido em nós uma instabilidade muito grande, de maneira em que, sem percebermos, tentando nos defender, ao invés de nos apartarmos do mal, acabamos atraindo o mal. O justo é aquele que se aparta do mal. O justo é aquele que não somente se aparta do mal, mas decide fazer o bem. É o segundo ponto aqui. Aparta-te do mal e faze o bem. Fazer é ação. Não estamos falando aqui de ideias hipotéticas, estamos falando de ação, de engajamento, de prática, de atos.
atos de justiça. Nós precisamos entrar por esse caminho. Fazer o bem é um convite de Deus para mim e para você, se queremos andar numa vida justa. Realizar o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente acha que pecado é matar, roubar, é ser agressivo ou qualquer outro tipo de pecado dito capital, mas se você sabe fazer o bem e você não faz, você está cometendo um pecado, como diz a palavra de Deus. Então, aparta-te do mal, faz o bem e procure a paz. Um terceiro critério para a justiça. O homem justo é aquele que se aparta do mal, o homem justo é aquele que faz o bem e o homem justo é aquele que procura a paz. Não devemos ser promotores da guerra, da discórdia, da confusão, dos ressentimentos, dos prejuízos alheios. Devemos ser, na verdade, protagonistas de um mundo divino para nós, porque Deus nos colocou nesse mundo para sermos instrumentos dele aqui na terra, sermos protagonistas de uma história em que eu e você seremos atores da paz. Iremos atuar na vida não como representação no sentido fútil da palavra, mas como papel social, lugar no mundo. Deus nos colocou para sermos executores da paz, promotores da paz, atores da paz. Não fomos chamados por Deus para produzir guerra, mas para produzir a paz. Seja essa paz no seu relacionamento conjugal, familiar, entre os vizinhos, entre amigos de trabalho. O homem justo se aparta do mal, o homem justo faz o bem, o homem justo procura a paz e, detalhe, não somente procura, mas segue a paz. Com isso teremos os benefícios dessa vida justa. Deus estará com seus olhos sobre nós, para agir sobre a nossa vida, Ele vai estar atento ao nosso clamor, portanto vai ouvir nossas orações, Ele vai estar, como diz a palavra de Deus, nos livrando de todas as nossas angústias e nos libertando de todas as nossas aflições. Benefícios os mais diversos, vocês irão encontrar, eu e você podemos encontrar, à luz da palavra de Deus, para o homem que decide andar na justiça. Depois você lê em casa todo o Salmo 34, você vai ter muito mais clareza do que eu estou dizendo aqui. Os benefícios que aparecem nesse salmo são tremendos, são inúmeros e vale a pena você ler todo ele, grifar, perceber quantos benefícios nós temos em Deus quando decidimos andar numa vida justa, íntegra. E justiça nada tem a ver com aquilo que a gente pensa por justiça, mas justiça tem a ver com andar no padrão de Deus. E estou te dando aqui 3 dicas na palavra de Deus: aparta-te do mal, faz o bem, procure a paz e segue-a. Isso é um parâmetro bíblico para uma vida justa. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e nos ajude a sermos realmente desafiados pelo Senhor e pela sua palavra. E mais do que isso, entrarmos nesse engajamento de, a despeito de uma vida, de uma geração marcada por injustiças, sermos homens e mulheres que estão pautados numa vida justa. Deus os abençoe em nome de Jesus.